que fica muito claro, com muita elegância, que Jesus desdiz João Batista. Porque olha só, a pregação de João Batista é assim, ó: convertei-vos, raça de víboras. Lucas, por exemplo, ele pega pesadíssimo. O machado tá na... Se não converter, aí chega Jesus e o reino é aquela coisa, entendeu? Ele vai beber, vai tomar fé. João Batista come gafanhoto, aquela coisa, não sei o que, quem tiver duas túnicas. E Jesus tá lá de boa, vai em Betânia, anda, viaja, tá num barco. Será Olha que pra você ele ver. era mais perfeccionista? Será que ele levava mais a sério as coisas? Ele era certamente um tipo 1 do Enneagrama, era um perfeccionista, certamente. Que alegria recebê-lo mais uma vez aqui no Papo de Sacristia. É o momento sagrado da semana. Ah, mas é claro. Eu sou o Rick e hoje eu tenho mais uma vez, como diria nosso querido e saudoso Davi. Saudoso nada, ele não tá dando ibope pra gente. Um abraço, Davi. Que saudade. Não, tô sim, Davi, tô sim. O Leandro. Cita seu arroba aí, porque nos comentários tá todo mundo assim, eufórico. Cadê o Instagram dele? Não, as pessoas é triclis. Fala, gente, quem é esse Léo que eles ficam... Meus amigos ainda falam assim, gente, existe uma crise sobre isso. Eu queria deixar isso claro, que a voz que clama no deserto é essa. Existem pessoas, amigos meus, que não autorizam que me chamem de Léo, porque Léo é para Leonardo. Certo? Mas aqui, como estamos entre amigos, né, convivas... É igual eu começo falando, eu sou o Rick. Mas eu sou o Richardson. Então quem procurar não vai achar. É estratégico. Não tem esse problema. Se bem que Samuca, né? Onde é que tem um K, né? O negócio tá feio, viu? Corruptelas à parte. Olá, pessoal de casa. Eu sou o Leandro Cunha e mais uma vez estou aqui com muita alegria, com muita satisfação. Vou jogar pro anjo da anunciação, Gabriel. É uma alegria estar aqui mais uma vez no Papo de Sacristia, para falar sobre esse tema tão importante acerca dos mistérios mais profundíssimos da nossa fé. Satisfação. E ele, o senhor com muitos seguidores. O povo gosta de padre, né? O arroba SF Donatos. Exatamente. Mas segue lá o TVH, Mãe Piedade, isso é importante, viu? Muito importante. Mas saudação você que está conosco na TV Horizonte, na Rádio América, no VoxUp. Família dos Devotos, Nossa da Piedade, nossa grande patrocinadora. Muito obrigado de coração aí por essa parceria com o Papo de Sacristia. Já que a gente está falando de seguidores, a gente bateu a marca de 4.000 inscritos no YouTube. Muito obrigado a você aí de casa. Vamos dobrar a meta, vamos fazer igual a Dilma. É muito importante que você se inscreva, você que nos escuta, que nos ouve, aí assiste pela TV, isso é muito relevante. Por quê? Porque batemos também a marca de 400.000 visualizações. Olha, pensa bem, hein? É muita coisa, hein? Muita coisa. E já que a gente está falando de seguidores, eu vou trazer aqui um personagem que, se fosse hoje, será que as pessoas iriam... Será que ele ia ter muito seguidor? Porque ele fala de forma muito crua, uma verdade muito forte. Será que as pessoas estão preparadas para quem fala desse jeito? Imagina ele nas redes sociais. É João Batista, Samuel. Pessoa esquisita, né? Ainda tem. Existem seguidores de João Batista até hoje. Ah, é? É uma boa curiosidade. Eu não vou responder essa pergunta agora, não. Traz isso, que eu acho que é uma coisa interessante das pessoas saberem. Eu vou introduzir um outro barraco. Começa com o seu. Vai ser uma noite de barracos. Eu acho que, assim, a antiguidade foi repleta de figuras muito emblemáticas, que são as figuras de carisma que a gente fala, né? Os líderes carismáticos. Então, João Batista entra num hall de grandes líderes carismáticos que chamaram a si diversos seguidores, e nós temos até hoje, nas regiões ali onde viveu João Batista, algumas pessoas que se dizem sucessoras ou seguidoras da mensagem de João Batista, ainda que de um modo mais contemporâneo de vida, né? Não comem só gafanhotos, não se alimentam só de mel, mas trazem Com todo respeito aos veganos, igual tem com os protestantes. Vamos lá. Mas que trazem essa bandeira da ascese ainda muito viva. Então, sim, é uma figura muito importante. Aí uma coisa interessante é que, já entrando numa polêmica, é claro que, ao que tudo indica, ele era primo de Jesus. Temos isso, ao que tudo indica, com uma base histórica.
Mas os textos, a maneira como são construídas, sempre enfatizando que ele cresça e eu diminua. Quem batiza, a justiça que se cumpra agora. Primeiro discípulos de João Batista, depois discípulos de Cristo. Ao que tudo indica, esse foi um grande barraco na comunidade primitiva, no sentido de que, assim, muitos não conseguiam entender que Jesus era o Messias e o esperado. Então, quando o texto traz isso de maneira poética, eu não sou o noivo, o amigo do noivo, que se alegra quando escuta a voz, está apontando para uma tensão da primeira hora da fé, no sentido assim, mas João Batista era tão bom, precisa de outro, entendeu? Então, ao que tudo indica, nós temos ali também um substrato que foi muito conflitivo no início da fé, no sentido assim, mas João Batista maior que Jesus ou não? Como é que é isso? Quem era o Messias de fato, né? Então o texto estava ali imerso não era tão claro o que tudo indica no início que o Messias era o Cristo. Exatamente nessa perspectiva. Parece que algumas comunidades no início não entendiam o Cristo propriamente como Messias, mas entendendo que João era maior. Então o texto está querendo acomodar esse barraco de família também, entende? Que legal. Posso colocar outro barraco também depois? Esse barraco é algo que me impressionou muito no estudo do Evangelho de Marcos sobre a questão do batismo de Jesus. O batismo de Jesus feito por João, se a gente olhar na dogmática, é um batismo que representa a unção, explicita a trindade, o Pai é quem unge, o Filho é ungido, o Espírito Santo é a unção, toda aquela teologia maravilhosa. Mas a exegese é um pouco mais fria, e ela diz que aquele batismo, na verdade, é um ritual de iniciação de Jesus no grupo de João. Como se aquele batismo não... Embora a gente, como cristãos católicos, tenha toda uma teologia desenvolvida acerca do batismo, que começou na patrística, depois teve um hiato aí e retorna depois com a Novela Teologia, mas essa ideia de que Jesus, na verdade, é batizado por João para entrar no seu grupo, e até por isso que João se assusta, não, mas eu não sou digno de você fazer parte do meu grupo, mas era necessário que ele entrasse no grupo. E outro detalhe também muito impressionante, que Jesus só começa a sua missão de fato, de maneira que ele realmente saia para vilas e povoados e começa a anunciar todas aquelas curas, aqueles feitos portentosos depois da morte de João. Então, uma sucessão aí. Ele fazia parte do grupo e depois quase que ele se torna um líder desse grupo. Então, é uma coisa muito interessante. Só que fica aquela coisa, né? Ele, de fato, é sucessor de João, mas sucessor de João não no sentido de ser... quando você coloca Jesus sucessor de João, você coloca o João como acima de Jesus, porque ele é o primeiro. Mas não, João é aquele que prepara para a vinda... O precursor do Altíssimo. O precursor do Altíssimo. E aí você então, vê... essas duas figuras é muito interessante, esse conflito, né? Nos textos bíblicos tem duas cenas que mostram muito bem isso. Quer dizer, quando você tem ali nos sinóticos, quando João está na prisão, e que ele manda os discípulos dele perguntarem, vai lá perguntar, se é ele mesmo tem que esperar outro. Isso é muito interessante, assim, tem ali também, é claro que narrativamente falando, você pode entender que é uma questão mais retórica, no sentido assim, dele querendo confirmar, mas também tem uma questão no sentido assim, eu estou aqui preso agora, e aí? Vai ver se é mesmo. Então, pode se interpretar nessa perspectiva também. E a outra já não num contexto sinótico, mas do Evangelho de João, quando os primeiros discípulos de Jesus o eram antes de João Batista. Então, Tiago e João eram primeiros discípulos de João Batista. Correto. Depois se tornam do Cristo. Então, tem uma questão interessante aí também, pensando nessa perspectiva, né? Que relevância, hein? E do ponto de vista do caldo cultural, não sei se vamos chegar nesse espaço, mas há uma discussão ampla sobre se João Batista era essênio, né? Perfeito. Porque a comunidade essênia, que é uma comunidade judaica marcada por uma fisionomia muito misticista, quase como se fosse um mosteiro dentro da fé judaica, que era uma comunidade muito formada por essa ideia de comunidade de líderes carismáticos. Perfeito. Né?
E os paralelos são muitos, né? Porque a comunidade essênia que vivia em Qumran, por exemplo, tinha práticas de banhos, de imersões constantes e um discurso de metanoia de conversão que era muito forte, né? Então houve um paralelo e há uma discussão ampla sobre isso, ainda que estudiosos de renome discordem, mas ainda há essa reflexão. Será que João Batista, se não era de uma comunidade essênia, era inspirado pelos princípios essênios, né? O próprio Jesus, né? Tem estudos que mostram que em Jesus há aspectos essênios também. A gente não pode entender o evento, o fenômeno, Jesus desvencilhado desses três veios que nós acomodamos a partir da dogmática, da visão da igreja, e é que bom, somos católicos, graças a Deus por isso, mas que são conflitantes num certo sentido. Porque é a perspectiva messiânica, o rei que vem para sentar naquele trono que não se dissolve. Uma outra que é, num certo sentido, divergente, que é a perspectiva apocalíptica. Ele vem, mas não é para sentar em trono, não, é para queimar tudo, vai queimar todo mundo. E a outra, que é ainda mais divergente, é a profética, no sentido que Cristo é um profeta. Quando nós analisamos os evangelhos, nós percebemos que a gente acomoda e que há uma convergência, mas que há também diferenças. Você pega, por exemplo, a perspectiva do Cristo no evangelho de João, ela é muito diferente do que está em Marcos. Em Marcos fica muito mais acentuada a dimensão profética. Tem esse negócio de filho de Davi tão forte como você tem, por exemplo, no Evangelho de Mateus, por exemplo, entende? Então você vê que essa questão também ali, ela causava certos conflitos, certas questões, né? Uma figura muito forte que inaugura o Evangelho. Posso dizer que ele seria um radical? Não sei se radical, mas um homem um homem de muita convicção, sim. E até nesse aspecto é interessante, e aí indo para aquilo que o Gabriel apontou, que fica muito claro, com muita elegância, que Jesus desdiz João Batista. Porque olha só, a pregação de João Batista é assim, ó, convertei-vos, raça de víboras. Lucas, por exemplo, ele pega pesadíssimo. O machado está na... Se não converter... Aí chega Jesus e o reino é aquela coisa, entendeu? Ele vai beber, vai tomar fé. João Batista come gafanhoto, aquela coisa, não sei o que, quem tiver duas túnicas. E Jesus está lá de boa, vai em Betânia, anda, viaja, está num barco. Será que ele era mais perfeccionista? Será que ele levava mais a sério as coisas? Ele era certamente um tipo... do Enneagrama, era um perfeccionista, certamente. Olha isso. E muito característico, olha que coisa interessante, de quem geralmente é criado por pais mais velhos ou ausentes. É gente que entende que eu tenho que me resolver na vida. Isso é muito característico. Quem foi criado por pai e mãe mais velho, rapidamente, olha, eu que tenho que desembolar, entendeu? Meu pai e minha mãe não estão aqui para patrocinar, não. Tem que saber vender coisa rápido. É muito característico. Desse tipo de enneagrama, muito característico. E Jesus é aquela coisa mais, né? Tem mais suavidade. E acho que é interessante demarcar isso, porque quando você olha, isso é bonito na Bíblia, o discurso de Jesus, ele desmente a pregação de João, num certo sentido. E aí, por isso que eu estou dizendo, quer dizer, João era mais radical que Jesus. Tanto que é interessante, quando é questionado, Elias vai vir ou não. Até em Mateus ficou muito claro, né? Quando Jesus diz assim, olha, dentre os nascidos de mulher, João Batista é o maior, mas no reino é o menor. Olha isso aí, coisa interessante. Aí dá para você ler, o Cristo é esse menor no reino, que é maior do que ele, ou cada um de nós na economia da graça, que triunfa da justiça. Hoje vai dar até briga para falar aqui, né? Porque é um assunto que tem muito repertório. Nessa perspectiva, será que ele já não tem essa consciência? Por isso que ele já fala que eu diminuo e ele cresce? Mas em qual evangelho? Entendeu? Vai, Leandro. Não, eu só ia acrescentar o que o padre disse, que eu acho que há uma diferença também substancial entre João e Jesus, é que João é um líder carismático iniciático, que é diferente de Cristo, né? A mensagem para você entrar no grupo dos jesuanos, dos seguidores de Jesus, não há uma proposta iniciática. Perfeito. Né?
Ele acolhe os pecadores e os publicanos, como o próprio texto bíblico diz, que é diferente da ideia de João, né? João, há um batismo proposto ali no contexto de João, do contexto método, do né? batista, justamente como um processo iniciático, que parece ser também fruto dessas correntes que tem essa marca espiritualista que vem do judaísmo. Que Profético mesmo. É um profetismo que é iniciático. Isso. Então, ele é marcado por como é que se chama isso? Celebrações, ritos de passagem que colocam você... E aí o flerte disso com as propostas gnósticas vem assim, com uma força cavalar, né? Mas eu acho que essa é uma diferença importante a ser considerada, porque Jesus é um mestre da palavra, ele é um rabino, né? Pensando Perfeito. na moldura judaica, né? Jesus é um rabino, é um mestre da palavra. E João Batista é como se fosse um mestre do culto, do rito, né? E é muito interessante que uma coisa irônica aqui para confundir a cabeça de todo mundo, você que se vira escutando, que nesse sentido, Jesus é muito mais próximo da tradição farisaica do que João Batista. Faz sentido. Que a tradição farisaica é essa mesmo, né? Dessa dimensão dessa palavra, dessa escola a partir dessa formação dos discípulos ali que vão sendo desenvolvidos. A tradição, por exemplo, do Hillel, que Jesus é devedor disso, essa coisa de misericórdia, de amor, essa coisa dessa fidelidade à lei, né? Porque o mandamento maior é o quê? Né? Amar, e isso está lá na Torá, isso é muito a escola do chamai judaico. Não, aí veja, padre, pensando Do agora... Hillel, na verdade, né? Chamai não, do Hillel. Sendo provocado com o que o senhor está dizendo agora. Veja que interessante. E aí, cabe a nós pensar, por que será que Jesus incomodou mais do que João Batista? Porque quando é quase, é um insulto, né? Não é assim? Parece muito comigo, eu não quero ver, aí eu detesto mais ainda. Pois é, mas eu estou dizendo com relação ao que o senhor está dizendo. Parece que Jesus é mais próximo daqueles que o condenam do que João Batista. Sim, porque João Batista sim. é considerado um apartado, um lunático. revolucionário. Exatamente. Aquele ali você já tem certeza do que é, você já não incomoda mais, você já fala assim, isso aí larga Mas pra lá. aí João Batista incomoda, na verdade, é o poder. Herodes. Por quê? Que não Jesus não incomoda tanto Herodes como João Batista. É Dá a interessante. César o que é de César. Ele não queria mexer com isso. Não, mas Ele antes, mexe pera aí. com o coração das pessoas. Porque senão vocês já vão colocar a cabeça dele lá na bandeja. E ele ainda nem nasceu. Nem anunciou, né? Não, mas existem homens célebres e mulheres célebres que são conhecidos por como morreram, não por como viveram. João Batista é um caso desse. Tanto que se celebra no dia mais bonito do ano, que é 29 de agosto. Nasce gente boa. Desse dia, claro. Que santo. Desculpe, né? Deixa eu te falar, vou dar 2 relatos. Primeiro que assim, já vi inúmeras homilias suas sobre João Batista e é muito legal mesmo. Assim, o carinho, como que você... Tem uma identificação muito profunda. Nossa, assim, de arrepiar. E o próprio lema, né? Quer dizer, o meu lema presbiteral, convertet corda, converterá os corações, é o último versículo do Antigo Testamento que é lido na perspectiva disso. Elias tem que voltar. Então é isso. Ele reconcilia o coração dos pais com os filhos. João é isso, antigo e novo. O profetismo enquanto essa ancoragem nessa herança mosaica e a esperança no futuro que se projeta. É isso. Ele é dobradiça. Ele é dobradiça. Novo Testamento. Eu vejo meu ministério assim. Levantou a bola pra você. Facinho, ó, pra você ver. Agora é só chutar pro gol. Só. Eu gosto muito dessa visão do Novo Testamento como cumprimento da profecia veterotestamentária, né? E João Batista, ele cumpre a profecia de Malaquias que diz que Elias voltará antes do dia do Senhor. Então o judaísmo tinha essa ideia do dia do Senhor, do Messias. O messianismo para o judaísmo, na verdade, é um pouco complexo isso, porque eu não sou exegeta, não sou nem formado em teologia ainda, mas me parece que não é claro que para o judaísmo o Messias seria uma pessoa. É por isso que eles vão aceitar Talvez Jesus, seria... o Messias para o judaísmo parece muito mais uma era, um tempo, um governo. Aqui, falar um negócio pra vocês aqui rapidamente. Não esquece que você vai falar, não. Na perspectiva de Isaías, o Messias é o rei Ciro.
Entendeu? É claro, o libertador do povo é Ciro, ué. É Sim. Ciro que liberta, entendeu? Então, Sim. ué. Aí então, ele diz que Elias voltará antes do dia do Senhor. É muito estranho você olhar esse livro mesmo de Malaquias, olhando essa perspectiva do messianismo, não como uma pessoa, mas como uma era. Aí tem toda aquela questão que a criança vai brincar na toca da serpente, o leão vai se deitar, o lobo se deitará junto com a ovelha, uma era de paz. E aí Elias viria para anunciar essa era de paz, voltaria para anunciar essa era de paz. Não é uma reencarnação de Elias, mas Elias no sentido de ser aquela pessoa que vem para anunciar esse dia. E João Batista ocupa esse lugar. Aquele que anuncia, Jesus confirma isso em Mateus. No espírito quando de ele Elias, diz né? que o espírito de Elias. E há muita ligação entre João e Elias, porque tanto os aspectos pessoais deles, são pessoas... O temperamento, por exemplo, todo esse tipo de coisa. Mas também Elias é considerado o maior dos profetas para o judaísmo. E, ao mesmo tempo, e é uma figura emblemática, por exemplo, Elias não morreu, ele é levado numa carruagem de fogo. O que é a Assunção de Nossa Senhora perto da Assunção de Elias? Para nós, E a até um Assunção de texto Nossa Senhora é apócrifo, tão né? Você tem um simples, texto apócrifo chamado Assunção de Elias. a Assunção de Elias, exatamente. E então, essa ideia de que João vem fazer as vezes de Elias anunciando Cristo, confirma o messianismo de Jesus. Então, João Batista é muito importante para confirmar que Jesus é o Messias. Mas, ao mesmo tempo, tensionar no sentido assim, de que isso está presente em Mateus, deixa que se cumpra a justiça, quer dizer, não é essa justiça propriamente que João está pensando, é uma outra de Caiocine, é a justiça no sentido de que é Deus quem justifica pela graça, e também numa perspectiva como está em Lucas, olha que coisa interessante. Lucas tem isso, João Batista falando machado, não sei o quê, raça de víboras, e por aí vai. Só que olha que coisa interessante. No discurso da sinagoga de Nazaré, quando se fala enviou a anunciar o evangelho aos pobres, Lucas omite o tema da vingança. Ele tira essa palavra que estava lá em Isaías. Então olha só que coisa interessante. Aí você já vê que o que vai se tornar depois o desenvolvimento da misericórdia no evangelho de Lucas, né? Então, quer dizer, de todos os evangelistas, João tem isso também, né? Mas Lucas eu acho que é o que mais enfatiza a diferença de perspectiva que há entre João e que há entre Jesus. Por quê? Logo no início, quando você pega ali, né, o início do evangelho de Lucas, no evangelho da infância, quando você tem ali, né, tu serás profeta do Altíssimo, menino, irás à frente, preparando o caminho do Senhor. Aí olha que coisa interessante, versículo 77. Para dar o conhecimento da salvação que está na remissão dos pecados. Beleza. Graças ao quê? As plárgina, as vísceras de misericórdia, traduzido assim, né, como misericórdia do nosso Deus, que é um sol nascente que nos veio visitar. Então, mostra isso, que a salvação, ela é a remissão dos pecados, mas graças a quê? As entranhas, ao amor entranhado. Oséias, é a perspectiva de Oséias. A grandeza de Oséias como profeta é que ele é um profeta, que Deus vira até ele e fala assim, o outro vai lá e anuncia, vai lá e fala mal da rainha, vai lá e não sei o quê. Oséias, como é que é o início da profecia? Tá vendo aquela mulher lá? Uma prostituta? Oséias fala, tô vendo, mulher não vale nada. Casa com ela. A profecia de Oséias é essa. Ele casa com ela, depois que ele casa, aí Deus fala com ele assim, tá vendo? É assim que eu me sinto. Olha pra você ver. Israel é prostituta. Exatamente. E aí, nesse momento, o que é bonito? Que a tradição profética é sempre assim, o povo tem que se converter. Ele se esquece, fala, Senhor, lembra de nós. Em Oséias, é Deus que se move em direção ao povo. Esse é o horizonte. Muito. Antes do povo se mover, é Deus que se move. Isso não rompe a tradição profética. Isso está em Lucas. E vocês querem fazer considerações aqui sobre Zacarias e Isabel? Ah, são personagens interessantes, né? A começar no nome, que é muito interessante. Zachaios, né? Zacar, memória. E Isabel, Elisheba, o Senhor jurou. É muito interessante. E é uma coisa bacana, porque eu falo, mas nome então deve ter sido inventado por aí vai. Eu sempre falo isso. Na Serra da Piedade tem um senhor que é uma memória, ele está lá há muitos anos e por aí vai. Como é que é o nome dele?
Zacarias. Eu acho muito interessante, porque às vezes você vê na história das pessoas essa questão que o nome não é à toa e coincide profundamente com o projeto de vida. Zacarias é um desses na Serra, por exemplo. Por que eu estou trazendo isso? Porque essa convicção que ele carrega vem de berço, vem dos Sim. pais, né? Pela própria história de Zacarias, Isabel. E eu tenho um relato assim que você trouxe a dimensão da paz, eu queria trazer a dimensão aqui da alegria, que é quando João Batista no ventre pula. E aí eu fico pensando assim, quando a minha esposa estava grávida e eu presenciava de fato o que é esse pular dentro do ventre, e é a oração que a gente repete o tempo todo, Ave Maria, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Mas depois que eu tenho essa percepção da alegria e de salto, sempre que eu estou rezando, quase que me dá vontade de gritar de alegria. Tá entendendo o que eu estou te falando? É tu! Chegou! É ele! Entendeu? Daquela coisa assim, é muita euforia mesmo. Então, isso vai trazendo a dimensão da convicção, porque os pais dele tinham certeza, ele no berço já tinha certeza. Então, ele fica impaciente também, e aí segue essa trajetória, né? Quer dizer, tem ali um impulso ali que se prorrompe, né? Isso é muito lucano, né? Esse tema da alegria, como sempre lembrava Ratzinger. Jesus de Nazaré. Você que tá em casa. Eu vejo pra você, eu lembro de Todas as vezes 16. que eles falam de Ratzinger, há um sorriso malicioso. Meu Deus do Ratzinger, céu. Tu dizes, uma tu trilogia belíssima, Jesus de Nazaré. Você já tem algumas questões, né? Que vão dizer, não é bem assim, por aí vai. Mas Ratzinger enfatiza isso, né? Como que está muito presente no Evangelho de Lucas essa alegria, exatamente nessa perspectiva que você falou. Está do lado dele, ratzingeriano. Por quê? Tem a alegria de Maria, a alegria de João Batista, Isabel, a alegria dos pastores, a alegria dos anjos, a alegria do pecador que volta. Então, a alegria. Isso é muito presente em Lucas, né? Muito presente. Tô de acordo, tô achando. Fala Ratzinger, ele fica tão emocionado. Não, que ele... achei muito mais impressionante essa costura que você fez aí dos textos veterotestamentários. Porque isso fala muito ao meu coração, porque há uma ligação. Essa palavra, ela misericórdia, ela é muito interessante. Ela foi ocupando um lugar muito especial na minha vida, porque a minha tendência é a justiça, né? Eu sou filho de policial, aquela coisa toda, tem que ser assim, faz e por aí vai. E eu vou aprendendo pouco a pouco que é a misericórdia, triunfo da justiça, né? Então, quer dizer, é muito bom justiça. Mas a misericórdia, ela coroa a justiça, né? Voltamos a Ratzinger. Eu olho para ele, eu lembro dele. Ratzinger fala assim, a justiça é dar ao outro o que lhe pertence. O amor é dar ao outro o que é seu. Então é isso, Deus nos ama assim. O que nos pertence? Né? Um machado. Ele nos deu o que é dele. A misericórdia, é isso. É isso. Fala de Ratzinger, doutor da igreja. Olha, quando eu vim aqui no começo, o padre estava mais Nietzsche. Agora ele está citando muito Ratzinger. Eu tô achando que as Ele coisas tá muito estão católico. mudadas. Eu tô me convertendo. Os caminhos do Senhor estão aplainados, eu tô achando. Mas vamos então a Nietzsche. Ah lá. A cabeça, Nossa! a cabeça faz parte das vísceras. Então, para Nietzsche é assim: o pensamento só se dá no estômago, é entranha. É Lucas, é isso aí. Tá todo mundo na mesma família. Nietzsche tá lá em cima, no alto também. Eu acho que a figura de João Batista, só para dar um detalhe daquilo que o padre está falando, é realmente essa visão do profeta do Novo Testamento. Então, tudo isso que você disse sobre a convicção que passa por um veio familiar é próprio da tradição da fé que passa de pai para filho. E sendo João um profeta, ele é herdeiro de uma tradição que o precede, né? Perfeito. E é uma característica própria que a gente vê ali, descrito pelo texto bíblico, que essa liderança carismática de João é tanto profética que ela não aponta para si, assim como é próprio dos profetas, né? Que quando a gente faz uma discriminação do que é profeta, a gente usa duas palavras, né? O profeta é um homem do anúncio e da denúncia. Então, o profeta aponta para algo para encaminhar em direção a, e aponta para algo para não encaminhar em direção a.
Quer dizer, sempre tem um dedo em risco para dizer para onde você vai ou para dizer, tô vendo isso aqui, né? Exato. E aí a encarnação de João Batista como um profeta é justamente esse vínculo, esse elo de passagem de um profetismo que fazia menção a um Deus, eu vou usar uma palavra que não é tecnicamente a mais correta, mas para fins pedagógicos, um Deus ausente próprio do judaísmo, no contexto, esse Deus distante, esse Deus que fala à distância, né? E aí João Batista faz essa passagem que é tensionada, como o próprio padre disse, uma passagem que ainda demonstra um certo estranhamento do ponto de vista de um Deus que se prostra, né? Aí a ideia, inclusive, do prólogo de João, que é ele armou a tenda entre nós, é ele quem armou a tenda, né? Não E é por não isso é o povo que João arma. diz que é essa coisa da sandália e por aí vai. Isso. Ele né? estava mostrando justamente isso. Tem um negócio aqui que foi diferente. Então eu acho que a pontuação de João Batista como esse profeta da transição é muito importante nesse sentido, né? A leitura que o cristianismo faz de João Batista é essa. Ele é um legítimo profeta. Perfeito. Ele é o legítimo profeta justamente por Aí é que ele perguntou, quer dizer, aí é radical, quer dizer, quer ter um exemplo do que é um profeta? Um Elias João. Eu chamaria de radical, quando você perguntou, eu diria que ele é radical pela etimologia da palavra. Ele é radical porque ele retoma a raiz daquilo que é ser profeta. Perfeito. Aponta para algo encaminhando, no caso, o próprio Cristo Cordeiro, e aponta para algo denunciando, que é a postura que as pessoas tinham com relação àquilo que Deus pediu delas. Você levou... É interessante esse paralelo entre o nascimento de Jesus e o nascimento de João Batista, que cai naquilo que o Rick falou sobre os pais de João, né? Não esquece que eu vou falar, não. Volta aqui para a câmera. Ele tá fazendo essa volta toda só pra falar do anjo, Gabriel. Gabriel! Isso aqui é bom de falar. Cada um puxa o anjo Gabriel anunciou também o nascimento de João. Vai lá. Tô brincando, já pode que ir. Ele falou da data participou da data do aniversário. Aí, tá vendo? Aí. Tem São Leandro, tem São Richard, não tem, tá vendo? Tem. Também tem o Gabriel da história. E a reação, tanto de Zacarias quanto do anjo, o diálogo de Zacarias com o anjo, o diálogo de Maria com o anjo, são diálogos muito diferentes, né? Diálogos muito contrários, eu posso dizer assim. Por exemplo, quando o anjo anuncia a Zacarias, interessante que ele não anuncia a Isabel, anuncia ao pai. Uhum. E ele diz ao pai, que era o sacerdote naquele local, que João, que nasceria de sua mulher Isabel, um menino, faz todo aquele anúncio, Zacarias duvida. Por isso fica mudo. Certo. Em Maria fica assim, como vai acontecer isso? Não conheço nome algum, mas ela acredita. E o que acontece com Maria, além dela servir a sua parenta Isabel, a mãe de João, que estava com o marido mudo dentro de casa, grávida, idosa, toda complicada, morando nas montanhas, morando no fim do mundo, imagina uma situação completamente horrorosa, Maria entoa o Magnificat. Ou seja, a confiança e a fé nos fazem louvar a Deus. Agora, a falta da fé nos cala, nos silencia diante do mistério. Não o silêncio de contemplação, mas o silêncio de mudez. A ausência de fé de Zacarias fez isso com ele. Mas aí depois a fé volta a Zacarias, quando ele diz, João é seu nome. E confirma o que Isabel queria. E o que quer dizer, João, no hebraico, Yohaná? Deus é misericórdia. Ele só pode abrir a língua quando ele fala assim, é muita misericórdia. Exatamente. E é interessante que o nascimento de João Batista já de certa forma define... O Deus é graça, tá? Pra quem é mais brilhante, Haná é graça. Tá bom, graça, misericórdia, bondade, amor, o que você quiser. Vai lá. E tanto que nós comemoramos o nascimento e a morte de João Batista. Temos a festa da Natividade de João e do martírio de João. Assim como temos de Maria a natividade e a morte, ponto importante. E de Jesus também a natividade, a morte e a ressurreição. Na verdade, Maria não é a morte, nós celebramos a Assunção, né? Morte essa coisa. Pode ficar tranquilo. É claro que o Papa, na hora que ele proclama igual quando fala assim, o texto bíblico, o rei Josias morreu num fracasso militar. Versículo curtíssimo. Josias morreu. O Papa fez a mesma coisa. Maria, no fim de sua vida terrestre,
morreu, mas foi assunto ao céu. É exatamente. O texto, a bula é exatamente, morreu, coisa bem pequenininha. A dormição de Maria. Exatamente. O texto... Nós estamos, assim, transitando por várias dimensões. Aí você falou de Nietzsche que desceu para o estômago. Eu queria voltar aqui. Ethos. Aqui é o Logos. Logos, verdade. Fala do metanoia, metanoie, dessa conversão, dessa insistência dele. Nós costumamos traduzir esses termos de uma maneira um pouco problemática, porque quando nós olhamos, né, no hebraico, quando nós estamos pensando em conversão, é shuv, é mudar a perspectiva de vista, né? Shuv é isso. Quando nós estamos pensando na perspectiva grega, você tem dois conceitos que eles são, às vezes, traduzidos de uma maneira irresponsável, mas que eles são facetas com diferenças consideráveis. Inclusive liturgicamente. Exatamente. Porque aí eu vou começar, mas joga a bola pro teólogo, né? O epistrefo está mais ligado a essa ideia de uma mudança do comportamento. Nessa perspectiva mais ascética, mais de uma ênfase. Que é o que se traduz por arrependimento. E conversão, né? O epistrefo. O epistrefo, conversão. Exatamente. E o metanoiete é mais no sentido assim, de uma mudança de mentalidade, de uma perspectiva, naquilo que está dito na carta do apóstolo. Vós tivestes a vossa consciência purificada para seres capazes de um amor sem fingimento. Então pensa bem, o que seria amar por epistrefo? Seria assim, tem que amar, né? Fazer o quê? É difícil, e é virtude, por aí vai, eu tenho que amar. Tá bom. Amar por metanoiete é uma experiência muito mais de um envolvimento tão profundo, apesar de... não está no nível da razão, do dever, mas da graça. Estou envolvido. Eu amo. Amo porque amo. Porque tem que ser assim. Então é isso, né? Para pensar. Uma coisa que não anula a outra. Mas eu diria que o arrependimento, ele é mais jesuânico, vamos dizer assim. Porque primeiro vem a graça. Dá um exemplo disso em Lucas. Quando tem aquela cena da mulher na casa de Simão, o fariseu. Aí Cristo, aquela discussão com ele, aquela coisa toda, ele diz, olha, os muitos pecados que ela cometeu foram perdoados, porque ela muito amou. Aí, quando a gente pega, né, essa partícula que foi traduzida por porquê, dá a impressão que, então quer dizer, ela amou e por isso foi perdoada. Não, não é isso não. Quer dizer, o amor dela é uma constatação empírica do que ela recebeu sem merecer. Então, tanto é verdade que ela foi perdoada que eu vejo nesse muito amor. Então, quer dizer, primeiro ela é amada, primeiro ela é alcançada pela graça e depois, para manifestar isso, ela demonstra amor. Então, o que está sendo demonstrado é uma consequência de. Então, seria essa a dimensão lucana, né? Mas jogando a bola aí. Não, é isso que eu ia dizer, essa diferenciação entre os dois termos. Mas aprofunda, por favor. E a ideia de que o processo que nós aglutinamos, né, conversão, arrependimento, metanoia, é um processo apenas de mudança de comportamento. Perfeito. Que tem um caráter muito estético. E isso parece ser um discurso muito moderno. Eu sempre bato nessa tecla. Protestante ética kantiana. Você salva pelo que se faz. Isso é coisa de crente. Gente, é brincadeira. Só pra dizer. Mas assim, eu tenho que situar. né? Não, mas o que eu... Pelagianismo vive em Lutero. Vamos ser sinceros, né, gente? As avessas, mas vive. Não, mas o que eu ia dizer não era nem sobre isso. O que eu estava falando é que essa crítica com relação a uma conversão ou a um arrependimento puramente estético, visível do comportamento, parece uma coisa muito do nosso tempo, mas se você vai às raízes da construção da fé cristã, isso está lá muito presente, né? As virtudes, o próprio conceito das virtudes que nós desenvolvemos posteriormente, né, teologicamente, tem esse pressuposto. Aquilo que ela manifesta é fruto daquilo que ela é. Uhum. Então, o conjunto de ações que são visíveis é fruto de um movimento que acontece onde ninguém vê apenas Deus, né? É uma decisão fundamental que a pessoa faz pelo reino, pela mensagem de Cristo. É uma mudança que acontece em um espaço
que a gente chama às vezes de consciência, às vezes de alma, às vezes de mundo interior, mas é ali que se manifesta esse arrependimento, essa conversão, essa metanoia, né? Então, quando a gente afirma, por exemplo, que o batismo de João Batista é um batismo de conversão, que é diferente de um batismo sacramental, não é apenas do ponto de vista da ontologia da ação, mas é porque a conversão ou o arrependimento, né? Vamos usar agora um termo de maneira mais genérica, né? Essa conversão que João Batista está propondo e que Jesus vai asseverar na sua própria linguagem, é uma conversão que parte não de atos externos, né? Mas que parte de um movimento que é interior e que se manifesta de um ponto de vista externo, né? Que é justamente a conjugação que nós fazemos entre a proposta paulina da fé e a proposta de Tiago das obras. No mesmo sentido. Aí, indo um pouco no que você colocou, essa é a minha divergência hoje com movimentos e grupos que enfatizam muito mais a conversão. Porque eu acho que isso é continuar voltado para João Batista. Eu sou mais agustiniano no sentido assim, ame e faz o que quiseres. Quer dizer, quando você encontrar o amor e foi encontrado pelo amor, nem precisa escolher. Não precisa escolher, é evidente. Então eu acho que quando você começa um movimento espiritual, muito assim, não pode, para alguns vai dar certo. Movimento contrário, né? É, isso. Que é o que Paulo briga na carta aos Gálatas e na carta aos Romanos com um pouquinho mais de luva de pelica. No sentido assim, meu irmão, nem vocês deram conta de cumprir isso, vai colocar nas costas dos pagãos? Nem vocês, judeus, cumpriram a lei, vai querer que o pagão cumpra? Então é isso, é a graça primeiro, Vocês estão falando... É a hipocrisia que incomoda Jesus de maneira que faz com que ele entre em conflito toda hora com os fariseus. Sobretudo né? no Evangelho de Lucas. Sim. Lucas me parece alguém assim muito despretensioso de que se você chega com porrete primeiro vai dar certo. Tanto por que ele entra na casa dos pagãos e publicanos? Por que Zaqueu? Por que o ladrão? Porque é uma série de pessoas que não caberia. É um tapa na cara do judaísmo. Que elas não alcançariam. Você pega, por exemplo, é um tapa exatamente, no sentido assim, Zaqueu, sem a graça que o vê primeiro, não poderia se salvar. Entendeu? Ele sobe no alto, não tem penitência, não tem nada. Então, tipo assim, se Jesus não o vê, ele não se salva. Então, primeiro Jesus vai, despretensiosamente, fica lá de boa na lagoa, comendo na casa. Imagine isso, um padre na casa de um ladrão. Entendeu? Eu me lembro do Código de Direito Canônico. A gente estudava, né? Aí o Íris, muito sábio, falou, não, um padre não pode fazer isso. Um padre não pode fazer isso. O quê? Eu falo assim, graças a Deus que na época de Jesus e de Santo Agostinho não tinha isso. Que aplicar essa regra nesse, nem ia poder ser. Porque Jesus entrou na casa de gente de má fama, publicano, pegador. Então, aí, ali, sendo envolvido, conversa vai, conversa vem, entrava uma prostituta, um publicano, entrava um ladrão. É isso, aí se converteu. O primado da graça. E ele acolhe a todos. E acolhe no sentido assim, de que primeiro é a experiência do amor. Eu digo assim, será, vamos pensar assim, que se Mateus tivesse escutado assim, publicano não se salva, publicano é traidor da pátria, publicano é traidor do judaísmo, será que ele teria se convertido? Converta-se. Porque o texto diz que Jesus o vê. Será que se antes do olhar tivesse tido um julgamento, nós teríamos ganhado Mateus? Será? E eu acho que isso corrobora ainda mais a crítica que eu fiz no começo, que é uma visão, não sei se ficou claro, se não ficou claro, eu vou esclarecer agora novamente, que é uma visão reducionista do profeta apenas como uma pessoa que denuncia. Né? Há uma ideia muito... Inclusive, a gente usa essa expressão, essa pessoa é profética. Por que ela é profética? Porque ela denunciou um crime. Foi profética que você falou. Porque ela falou a verdade na cara da pessoa. Né? Isso não é ser profeta. Perfeito. Porque o profeta, ele aponta a direção, né, em primeiro lugar. Então, uma pessoa que só denuncia não é um profeta. E uma coisa interessante nessa perspectiva, João Batista também não é lido sempre na perspectiva de Jeremias? Então, olha que coisa interessante. Jeremias sofre primeiro a palavra. Tanto que ele fala assim, sou novo demais. E não dá certo. Tivesse fechado o útero da minha mãe, não queria fazer isso. O verbo que é utilizado é o verbo patá.
Patá você me enganou. Se tivesse me falado, eu não tinha. Me seduziu. Eu me deixei seduzir. Então, primeiro o profeta sofre a experiência. Ele acabou. Não, não. Pera aí, é porque é o seguinte. Achei que É você ia igual falar que já ser igual acabou. Davi, tem que amarrar a linguiça. Porque o que É. acontece? Você já me colocou aí em cilada com protestante. É. Aí falou de acusação, falou de sedução. Então, pra gente ir finalizando, fala pra gente que cilada é essa aí de Herodíates. Que coisa, hein? Herodíades é uma metáfora deste movimento de que junto do rei sempre tem alguém que fala o que ele quer enxergar. Quando nós vamos, por exemplo, a uma peça que eu adoro, que é a peça minha preferida, Otelo, de Shakespeare, exatamente isso. Iago sente inveja, é um homem que entende e que percebe e leva Otelo a matar Desdémona sufocada. A ironia do texto é isso. Herodes gostava de escutar João. Certo. Ele se sente pesaroso de matar. Mas junto do poder sempre tem alguma coisa sedutora. E, quer dizer, confundido com o conceito ilusório de se tivesse escutado a peça Ricardo III, né? Se soubéssemos que por detrás e debaixo da coroa que circunda as têmporas de um rei tem a morte à sua corte, não é? É isso, né? Faltou a Herodes ler Shakespeare, Ricardo III, né? Mas passa para ele aí. Nossa, quantas referências É? culturais, meu Eu Deus. estou impressionado. Papo de sacristia É cultura. cultural, outro nível. nível É outro altíssimo. nível. Eu acho assim, que a gente também poderia dizer algo sobre Et Agnus Dei, eis o Cordeiro de Deus. É Perfeito. interessante como que o João aponta para Jesus e a Legal. vida dele inteira é apontar para o Cristo. Então o João ele aparece no advento como essa figura carismática, emblemática, radical, incômoda às vezes. Ele aparece hoje, né? A gente falava no programa passado sobre esse hoje da liturgia, né? João Batista está aqui no advento conosco. E ele está nos apontando o Messias, ele está nos apontando o Cristo, ele está dizendo, eis o Cordeiro de Deus. Então, acho que a liturgia do advento nos mostra esse homem que se anula em vista de apontar o Cristo. E é o que nós, como igreja, somos chamados a ser, né? Uma igreja autorreferencial, para dizer dos termos do Papa Francisco, não é uma igreja cristã, católica, como ela deve ser. A igreja deve simplesmente ser aquela como João, aquela que aponta para o Cristo. Ela aponta Jesus. Então, acho que isso é muito importante. Numa perspectiva bíblica e patrística, a igreja é uma casta prostituta. Aquela Raabe que está no Evangelho de Mateus, porque Raabe é isso, é uma prostituta. O povo fica com medo, ela seduz, mas não se deita e o povo entra na terra prometida. A igreja é essa casta meretrix. Eu queria fazer um rápido disclaimer, que você falando do Cordeiro de Deus, me lembrou aqui do The Chosen, aquela série que é um pouco, não é tão famosa O quanto caminho nós, está né? preparado. Mas A cena é a cena também que ele vai colocando a cabeça, é maravilhosa aquela cena. e ele olha na janela e ele vê Vê o um cordeiro. cordeiro pulando. E ele se alegra. Então, assim, É o sinal. nossa, isso é de Missão cumprida. arrepiei de novo. Eu também arrepiei. The Chosen foi muito feliz nessa cena. Aquelas imagens também de João Batista e Jesus, meninos, são muito bonitas, Você né? sempre fala dele. Quando você vê o menino João Batista abaixado e ele pulando, Essa imagens imagem espanholas, é legal, muito bonito, né? Muito. Que tem Você fala. tem um simbolismo teológico muito Muito gigante. bacana, né? isso. São bonitos. É isso aí. E aí? O que faltou? Batismo? Mais Cordeiro de Deus? Estou satisfeito. Eu acho É? que. Já pode entregar a cabeça dele, então. Não, eu só acho que reconhecer João Batista como um profeta do Novo Testamento é recolocar a importância do munus profético que nós recebemos no batismo Perfeito. como esse lugar de anúncio e de denúncia e de um reconhecimento da sua própria missão. Perfeito. Né? Porque João Batista foi radical no sentido que ele disse sim à missão. Uhum. Né? A missão que foi proposta a ele e que ele fez com primor a ponto de perder a vida em prol dela. Então, acho que também há esse aspecto vocacional muito importante na figura de João Batista. Né? Ele é um profeta que aponta a Cristo, ele faz eco à profecia que o precedeu, mas muito ao lado dessas coisas, nós temos também um homem que reconheceu a sua vocação e a agarrou com unhas e dentes. Né? E o que nós temos muito visto hoje são homens e mulheres que não agarram com unhas e dentes seus valores, seus propósitos e a maneira como querem ser no mundo. Né? Então, acho que essa radicalidade
não do que deve ser, do que não deve ser, como deve se portar ou não, como deve se portar, mas uma radicalidade daquilo que a pessoa é, Perfeito. deveria voltar ao cristianismo, e um cristianismo que Autenticidade. constrói profetas é possível nessa via. Autenticidade. É. Amém. 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 E você aí de casa, que assiste os nossos vídeos, que escuta a palavra de João Batista que aponta para Cristo, então se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe, deixe um comentário e siga conosco esse caminho de evangelização através do Papo de Sacristia.